Olá, irmãos, uma alegria poder estar mais uma vez com os irmãos neste meio de semana. É sempre um prazer renovado para mim poder adentrar os lares, ser visto e ouvido pelos irmãos. Lamento não poder ver os irmãos, estou com saudade de muitos irmãos, sentindo a falta de muitos irmãos. A propósito, irmãos, deixa dar uma palavra à igreja. Eu gostaria de ter a atenção dos irmãos, os membros da igreja. Irmãos, estamos voltando às atividades presenciais. Culto de domingo pela manhã é presencial. Muitos irmãos estão vindo, muitos irmãos estão se inscrevendo. Mas eu estou sentindo a ausência dos jovens, dos adolescentes, os jovens. Estamos deixando de fora as crianças porque elas não têm controle, não têm domínio. Elas se abraçam, elas beijam, elas correm, enfim. Mas os jovens sabem se portar. Então eu estou esperando você, jovem, membro da igreja, você, adolescente, membro da igreja. Não vem com essa história de que há pandemia e tal, porque vocês estão se reunindo para churrascos, estão se reunindo na praia, e o domingo é dia do Senhor. Lembrem-se que eu falei sobre isso recentemente. Se vocês não ouviram, vão ouvir. Olham lá o que está gravado no YouTube e acompanhem. O domingo é dia do Senhor. Vocês têm a semana toda, o sábado, para brincar, para ir, para se encontrar, para fazer o que vocês estão fazendo, dentro de um limite em que não extrapole ao pecado. Mas no domingo é dia da casa do Senhor. Mesmo sendo controlado, eu espero que vocês queiram vir, que vocês se inscrevam para vir, de verdade. E bem, eu estou me referindo aos jovens, mas também tenho que falar com irmãos que encontro nos mercados, encontro nas padarias, encontro aí na fila dos bancos. Ora, se vocês estão indo para esses momentos, por que não vir aqui na casa do Senhor, onde estamos com todo cuidado? Estamos medindo a temperatura na entrada, estamos sentando isolados, mas eu preciso que vocês venham aqui, estejam aqui. Aliás, não, eu preciso não, eu estou vindo. Vocês precisam vir, porque é para o bem espiritual de vocês, é para o crescimento de vocês. Interessante, irmãos, muito interessante. Estamos com medo do coronavírus, mas não estamos com medo do vírus do pecado. Ele é mais mortal do que o coronavírus. O vírus do pecado é mais mortal e contagioso também. E a igreja, irmãos, é um lugar de tratamento contra o vírus do pecado. Então eu espero vocês aqui. Eu espero, irmãos, eu gostaria muito que a secretaria da igreja tivesse problemas com irmãos que queiram vir e não possam vir. Estejam aí na fila de espera para poder adentrar ao santuário. Eu espero isso. Por enquanto, está bem confortável. Os irmãos estão vindo sem nenhuma dificuldade. Mas, repito, estou insistindo com os irmãos que ainda não vi por aqui. Interessante que os que estão vindo são exatamente aqueles irmãos com mais idade e que sentem saudade do templo e da casa do Senhor. Vamos ao estudo de hoje, mas antes quero orar pelos irmãos, lembrando também os enfermos da igreja. Nós temos várias pessoas enfermas, pessoas enlutadas. Para aqueles que ainda não ouviram, o pastor Jardim partiu para a glória, a família está enlutada, a irmã Maria José está entristecida pela ausência do esposo. Vamos orar por ela, vamos orar por irmãos que estão isolados por causa do grupo de risco, não podem vir de fato por causa de enfermidade, por causa da idade, mas estão acompanhando em casa. Aliás, é outra palavra que eu quero trazer. Se você não vem, por qualquer motivo, acompanhe de casa. Estou percebendo, acompanhando os cultos, que poucas pessoas estão separando aquele horário para o culto.
Você não vem, não pode vir, mas reúna a sua família ao redor do seu laptop, ou do seu aparelho televisor, ou do seu celular, para poder acompanhar o culto, assistir o culto, participar do culto, participar do culto. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio desse encontro. Alegria, Pai, de adentrar os lares, poder ser visto, poder ser ouvido, e também, Senhor Deus, pela atenção dos teus filhos, a tua palavra que está sendo ministrada. Continue, Senhor, abençoando a nossa igreja. Nós te louvamos por tudo que tem acontecido e agradecidos somos, ó Pai, pelo teu carinho para conosco, para com essa congregação. Abençoe, Senhor, os teus filhos nos estudos, que eles possam, Senhor Deus, estar aprendendo como eu e tantos outros. Estamos aprendendo com a EBD, com os estudos de quarta-feira, com as mensagens trazidas pelos teus servos. E, ó Pai, torne a nos encher de desejo de estar na tua casa, da alegria de estar aqui em comunhão, na tua presença, nesse lugar que foi comprado e consagrado para a adoração ao teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar aos irmãos que no sábado, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica doutrinária. A irmã Ana Cláudia está trazendo um estudo no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Muito interessante, muito bom. Várias pessoas estão assistindo, estão ouvindo. Também nós temos no domingo, né, o culto presencial pela manhã e o culto à noite, o culto às 18h30. Acompanhe. Temos às 17 horas o culto infantil. Um testemunho interessante, essa semana, alguma coisa houve e alguém lá de Nova Iguaçu telefonou aflito porque não conseguia acessar o YouTube e acessar o canal da nossa igreja. E eu tentei ajudar e tal, orientar, mas ela não conseguiu. E ela reclamou: estou com um grupo de pessoas aqui na minha sala, vizinhos. Então ela está chamando os vizinhos, não crentes. Essa irmã não é membro de nossa igreja, ela só nos conhece, mas tem valorizado o que está sendo feito aqui. Tem se sentido bem, e porque se sentiu bem, ela está convidando os vizinhos, as vizinhas, para participarem. Eu achei interessante, porque eu não sabia disso. Fui informado por ela, assim, num pedido de socorro. Nós orientamos e agradecemos a Deus e esperamos que ela continue no próximo domingo a reunir o grupo para assistir. E há várias pessoas que estão fazendo isso. Então faça isso também, irmãos. Faça isso, reúna pelo menos a sua família, seus filhos não crentes. A mensagem do próximo domingo fala diretamente sobre como alcançar a salvação. Mas, enfim, irmãos, não perca a oportunidade. Deus está falando de forma direta dentro dos seus lares e querendo falar ao teu filho, à tua esposa, ao teu esposo, ao teu irmão, à tua sogra, ao teu sogro, enfim, falar aos teus pais. Ele está querendo falar e essa é uma chance, uma oportunidade. Talvez eles não venham à igreja, tenham dificuldade de adentrar um templo, mas eles podem ouvir em casa e você tem essa chance agora. Não desperdice, irmãos, esse tempo. Estamos indo para o fim. Mas vamos então ao assunto de hoje. Anjos e homens, criação, natureza e função. Quero ler em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16, e Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 6. No Senhor foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis.
poderes, autoridades, tudo foi criado por Deus. Deus existe antes de qualquer coisa existir. E nele, todas as coisas foram criadas e subsistem. Colossenses 1:16. Agora, Salmos 8, versículo de 1 a 6. Senhor, quão sublime é o teu nome, majestoso em toda a terra. Tua glória é cantada nos céus e está nos lábios dos recém-nascidos. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, quando vejo a lua, as estrelas criadas por ti, me pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Tu o criastes um pouco menor que os seres celestiais, mas o coroastes de honra e glória, dando-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos e colocando sob seu domínio rebanhos, manadas de animais selvagens, além das aves dos céus, dos peixes e seres marinhos que percorrem as veredas dos mares. A Bíblia diz, meus queridos, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele criou os céus, o universo e a terra, antes de criar o homem, ele criou os seres espirituais. Espíritos que agem em ação independentemente de Deus, em cumprimento às ordens recebidas dele, de Deus, dentro dos propósitos, desígnios, motivos, razões divinas para a criação e manutenção sustentável do mundo, do universo. Anjos são seres criados por Deus dentro dos seus desígnios e propósitos, para seu serviço, para sua glória. Segundo a revelação bíblica, como já vimos na lição passada, Deus criou todas as coisas que existem, os céus, quer dizer, o universo, o planeta Terra, que dele, a partir dele e para ele, todas essas coisas foram criadas, e está repetido lá no texto de Colossenses 1,16. E nesse contexto, a Bíblia nos informa que pela palavra do Senhor foram criados os céus. Observe o plural, não é apenas o céu, esse azul celeste que vemos. Isso aí é céu, a Bíblia fala que isso é céu, mas há céus e céus. Então, ele criou os céus e miríades de seres espirituais, os anjos. Anjos são espíritos, e ele o fez pelo sopro da sua boca. Ora, de Deus, todas as coisas se originaram. E estes seres espirituais, que designamos como anjos, são espíritos do sopro da sua boca. Isso está lá no Salmo 33:6. Ele, Deus, soprou e tudo se fez. Ele, Deus, ordenou e tudo apareceu. Ele, Deus, disse e tudo aconteceu. Não se pode determinar o número de anjos que existem. Não é possível mensurar quantos anjos agem a serviço do Criador. Várias expressões bíblicas indicam que a quantidade de anjos existente é incontável, imensurável. A Bíblia usa expressões como milhares de milhares, milhares de milhões, bilhões de milhões. Está lá em Apocalipse 5:11, Daniel 7:10, Deuteronômio 33:2 e outros textos. Vou citar apenas esse para a sua consulta. Isso aí fala de
miríades, que é o superlativo disso tudo, para designar que não pode ser contado, são incontáveis os anjos. A Bíblia diz que os anjos são seres organizados, obedientes e que estão presentes em todo o universo. Eles realizam funções específicas e são altamente capazes no exercício de suas funções e atividades, suas tarefas e atividades. Os anjos são seres do mundo espiritual superiores às criaturas humanas. Eles são dotados de qualidades morais e espirituais com domínio pleno do seu livre arbítrio. Eles não são meras expressões de retórica, figuras de linguagem. Eles não são simbologias irreais. Eles não são ficção científica. Eles não são seres inventados pela mente humana. Eles são criaturas de Deus, a serviço de Deus, especialmente cuidando daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos têm várias funções, como disse, e há alguns que foram criados, e eu vou citar daqui a pouco onde está escrito isso. Eles foram criados para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são herdeiros da salvação? Eu e você, meu irmão. Nós, os crentes, os salvos, somos herdeiros da salvação. O escritor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrarem a nosso favor, aspas, dos salvos. E o salmista, lá no Velho Testamento, escreveu que Deus dá ordem aos anjos para que eles nos guardem. E aí vocês podem conferir Hebreus 1:14, Salmo 91:11, Salmo 34:7 e outras referências que, nessa referência que eu citei, vocês podem passear pela Bíblia, é só acompanhar as citações, as referências que esses textos oferecem. Sendo seres espirituais, os anjos, meus irmãos, não possuem corpo físico, forma física, qualquer forma ou cor. Eles podem tomar qualquer forma, inclusive a humana, dentro dos propósitos e interesse da missão que estarão operando entre nós humanos. Eles são superiores à matéria e não são sujeitos às leis da natureza terrestre, como gravidade, distância, espaço, podendo mover-se de um lugar para o outro com extrema rapidez. Os anjos são seres pessoais, com os mesmos atributos de personalidade que nós humanos possuímos, tais como inteligência, vontade pessoal, sentimento individual, livre-arbítrio. Os anjos pensam, falam, sentem, falam com Deus, ouvem Deus, comunicam-se em suas missões na terra com os humanos. Isso, quando há necessidade, eles falaram com Abraão, eles falaram com os apóstolos. Há inúmeras referências disso aí. Então, eles podem falar aos humanos dentro do interesse das missões que eles estão desempenhando aqui conosco. Eles são puros, santos, pois não foram contaminados pelo mal, pelo pecado. Eles são reverentes a Deus, coisa que o homem precisa aprender a ser, reverente a Deus. São reverentes a Deus, e nessa condição o louvor e a adoração deles a Deus é sincero, desinteressado. Eles estão permanentemente, voluntariamente,
predispostos ao serviço de Deus. São os anjos, meus queridos, que zelam pela conservação daquilo que Deus criou. Há um outro estudo que eu posso voltar a ele oportunamente, nesse aspecto, né, para mostrar que Deus concedeu ao homem o privilégio de ter o planeta sob o seu controle, sob o seu domínio. Ele desprezou isso aí. Mas Deus continua cuidando do planeta, agora dentro dos seus desígnios, dos seus planos, da sua agenda, e ele usa os anjos para isso aí. Mas vamos agora a um segundo momento do nosso estudo. Dei algumas informações sobre os anjos, são informações naturalmente superficiais, esse não é um estudo profundo sobre os anjos, mas dei algumas informações porque há muita gente que imagina que os anjos são histórias da Bíblia, são seres espirituais, mas que estão, enfim, imaginam que os anjos são robôs de Deus. Eles não são, são seres com personalidades, independentes, pensam, planejam, agem a serviço do Senhor. Mas vamos aos homens. Quero falar agora sobre os homens. Texto de Salmo, capítulo 8, versículo 4 Salmo 8, versículo 4 e Gênesis 1, de 26 a 27 e 2, 7. Que é o homem para que te lembre dele? Salmo número 8, versículo 4. Eu tenho uma lembrança muito interessante desse salmo, porque no dia em que os astronautas americanos pisaram na Lua pela primeira vez, eu preguei, foi um domingo, e eu assisti pela televisão em branco e preto, assisti pela televisão e eu estava designado para pregar naquele dia. Eu fiquei tão empolgado que eu mudei o sermão, e na igreja eu era seminarista. Seminarista tem isso aí, muda um sermão. Eu cheguei na igreja e falei para o pastor, pastor, eu ia pregar um sermão, mas eu vou pregar no Salmo 8. E eu preguei nesse salmo, e eu não sei onde eu encontrei tanta coisa interessante nesse salmo. E nunca mais esse salmo saiu da minha mente. E ele que pergunta, lá no Salmo número 8, no capítulo 8, versículo 4, a essa pergunta: que é o homem para que te lembre deles? Continuando então a leitura. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse texto segundo é o de Gênesis. E domine sobre os peixes do mar, sobre os céus, sobre a terra e sobre todas as aves dos céus, os répteis, todo gado, todo animal selvagem. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Formou Deus o homem do pó da terra, e soprou Deus no homem o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, tornou-se um ser humano. Amados, o homem não é uma espécie evolutiva. Não evoluiu de uma espécie inferior, como prega a teoria, os teóricos da evolução, especialmente aqueles que defendem a moderna evolução progressiva. E até pastores aí já falando sobre isso. O homem não é algo que chegou que tenha chegado ao estágio que se encontra hoje após sucessivas milenares alterações na forma física, na inteligência, no seu status quo. Essa teoria da evolução é uma invencionice humana elaborada por Charles Darwin, que, segundo alguns historiadores, até depois se converteu, sustentada por espíritos demoníacos. Essa teoria carece de sustentação lógica, racional, e ela já está na terceira ou quarta versão
porque ela precisa se reinventar, porque ela não consegue explicar o surgimento da vida física. Eu tenho dito, não é frase minha, eu já ouvi essa frase, mas a uso comumente. É preciso ter mais fé para crer na teoria da evolução do que crer na Bíblia. A Bíblia apresenta uma informação lógica. A teoria da evolução não tem lógica. Não tem lógica. Estava conversando com alguém, um doutor de uma universidade que prega essa ideia, ele puxou o assunto comigo. Eu estava dizendo que pedi a ele, depois que ele fez a apresentação lógica dele, a sustentação da tese dele, eu disse, olha, eu não vou nem abrir a Bíblia, só quero que você me mostre, e aí eu vou acreditar em você. Que você me mostre um macaco construindo uma casa, mesmo de madeira, em cima de uma árvore. Que macaca produziu o primeiro ser humano? E por que o ser humano não produziu um ser mais evoluído do que ele é? Inclusive com transformação física. Conversa fiada. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra, tudo tem origem nele. Quem crê na teoria da evolução se considera apenas um ser meramente biológico, que nada mais tem a esperar a não ser a morte, onde tudo termina. E então, se você crê nessa teoria da evolução, a morte é uma solução. Não precisava de hospital, adoeceu, morre, mata, enterra, porque acaba tudo. Essa teoria descarta a ideia de uma relação do homem com o sobrenatural. A teoria da evolução não explica como, de modo sobrenatural, o mundo, as coisas, a vida veio a existir. Não explica. Ele vai, e depois diz que houve uma explosão. Ora, se alguma coisa explodiu, ela tinha que existir antes de explodir. E quem criou o que existiu, o que explodiu? Não tem lógica. O homem é, de fato, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Criador, uma criação especial de Deus. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, descrevem detalhadamente a criação do universo e nele a terra e na terra o homem, criado para exercer domínio e controle sobre o planeta. Leia lá, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Foi Deus quem criou as mais variadas formas de vida existentes na terra, inclusive as inferiores. Foi Ele também que criou uma forma superior de vida, distinta de todas as demais criaturas terrenas, a vida humana, distinta de todos os seres viventes, o homem. O homem é a obra-prima do Criador. Ele criou tudo, todos os animais, todas as coisas, e por último ele fez o homem, para que pudesse dominar e cuidar, e ser o dominador de tudo. A forma da vida humana se destaca das demais formas da vida animal por seus elementos naturais, tais como intelecto, personalidade, vontade, sentimento, consciência. O homem foi criado e dotado com esses elementos por uma razão, um propósito especial, o próprio Criador. Deus criou o homem para a sua própria glória. E que mal tem nisso? De Deus ter criado o homem, Ele é o Criador. Ele me criou para a glorificação do nome dEle. Ele criou você para a glória dEle, para servir a Ele. E qual é o problema? O homem não veio à existência por si mesmo. O homem teve um Criador que o planejou com um propósito específico.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para entregar-lhe o domínio, vou repetir, o domínio sobre o planeta, para que o homem cuidasse da terra e para que o homem pudesse, ao cuidar da terra, ao ter contato com tudo que ele colocou na terra, pudesse glorificar o nome dele como Senhor e Criador. O homem, meus queridos, é um ser biforme. Essa é algo que nos destaca dos demais animais. Nós somos um ser biforme, de natureza material e imaterial. Fisicamente, o homem é matéria procedente do pó. Fisicamente, eu sou pó, você é pó, matéria que saiu da terra, Gênesis 2:7. Imaterialmente, eu e você, o homem, somos espírito outorgado pelo Criador ao soprar em nós, no primeiro homem lá no Éden, o primeiro homem fabricado, o próprio espírito. A vida material, física, é representada pelo corpo. E a imaterial, pela alma e espírito humano. O espírito humano capta as impressões do mundo exterior através dos sentidos. Fiz o estudo anterior sobre o homem, e eu falei muito sobre isso aí. Estou repetindo como informação já conhecida de vocês. Então, o espírito humano capta as impressões do mundo exterior através dos sentidos, que são visão, audição, tato, paladar, olfato, e processa essas impressões na alma, transformando-as em ação do indivíduo através do corpo. A Bíblia fala da tríplice divisão da natureza humana, que são o corpo, a alma e o espírito. Deus construiu o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o próprio espírito, e o homem tornou-se em alma vivente, um indivíduo à imagem e semelhança do seu Criador. Meus queridos, o corpo é o invólucro do espírito. É através do corpo que o homem se age e interage no mundo material. A alma é o elo que une o espírito imaterial com o corpo físico individual, material, interagindo com o mundo exterior. É bom que se observe que o agente moral, o indivíduo, não é o corpo, mas o espírito que habita no corpo. Por isso, após o espírito deixar o corpo, o indivíduo, a alma e espírito, continua vivendo conscientemente, mesmo tendo deixado o seu habitat material. Texto de texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Hebreus 4, 12 e Eclesiastes 12, versículo 7. Recente, no sepultamento do pastor Jardim, eu me referi a essa situação muito superficialmente, mas me referi informando que ali nós estávamos diante do corpo, da matéria, que não era mais o Jardim, não era mais o pastor Jardim, que ia ser depositado ali no seu endereço final, mas que ele estava vivo na presença do Senhor, em espírito e em sua alma. Isso é verdade, é bíblico, e está aí. Esses textos que estão aparecendo aí informam vocês sobre isso. A distinção entre o ser humano e os seres racionais não é só no aspecto físico, mas especialmente na consciência própria, individual, pessoal. O homem, meus queridos, tem o poder de fixar em si mesmo o pensamento e ser consciente da sua personalidade. Eu posso pensar sozinho, só comigo, só para mim. Ter segredos pessoais em meu pensamento.
Isso não é segredo completo, porque Deus conhece a minha mente. Mas como indivíduos, nós somos independentes. E isso aí, meus amados, o homem tem o poder de fixar em si mesmo o pensamento, ser cônscio da sua responsabilidade. A faculdade que temos de proferir o pronome eu determina a separação abismal entre o homem ser racional e as criaturas, seres irracionais. Nenhum animal, a não ser o homem, tem lembrança do ontem, tem expectativa quanto ao futuro. Os irracionais, meus queridos, só conhecem o momento presente. Aquele momento, nem o final do dia ele sabe. Ele só conhece aquele momento que está vivendo. Nós não. Nós temos noção do futuro, expectativas do futuro, fazemos planos para o futuro, existe até aí dentro do comércio as agendas para que a gente possa agendar compromissos futuros. Isso é o ser humano. É o ser humano. O homem, por ser racional, tem o poder de pensar em coisas abstratas, cogitar abstrações. Esse é privilégio exclusivo dos seres humanos. O homem reconhece a existência de uma lei criada por Deus, a lei moral. E por meio dela, o homem tem consciência da diferença que existe entre o bem e o mal e compreende o dever de obedecer ou desobedecer aos princípios dessa lei moral e andar em conformidade com ela, ou não. E aí, interessante, vou abrir um parênteses aqui, nós estamos vendo aí a sociedade vivendo um estado de imoralidade sem precedente. Irmãos, por que isto? Porque muitos não creem no Senhor Criador e se acham como animais evoluídos. E aí, então, ele imagina-se ser e poder agir de forma imoral, como qualquer outro animal age, eles na forma natural. Mas nós temos uma lei moral dentro de nós que nos previne de algumas situações. Os animais matam na selva para sobreviver. Todos os países têm leis sobre isso, a partir da lei moral estabelecida por Deus. Não matarás. Nenhum país diz é possível matar, é permitido matar, é permitido roubar. São coisas que se estabelecem para o nosso bem-estar, a nossa prevenção, a partir da lei moral que Deus colocou em nós. Provas de que a evolução é balela, é coisa de gente que quer inventar, quer ser igual a Deus, e são meros racionais. Conforme narra Moisés, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A constituição humana é, pois, espiritualmente falando, meus irmãos, semelhante a de Deus. Vou repetir, a constituição humana é, espiritualmente falando, semelhante a de Deus. O homem é intelectualmente semelhante a Deus. Se não houvesse essa conformidade intelectual, seria impossível a comunicação entre a criatura humana e o Criador. E não haveria qualquer possibilidade de comunhão entre o Criador e a criação humana. O homem é uma pessoa, Deus é uma pessoa. A semelhança entre Deus e o homem acha-se no espírito, naquilo que o homem verdadeiramente é, em sua natureza pessoal. Mas além dessa semelhança natural, há ainda semelhança moral, porque o homem foi criado com as qualidades morais que fazem parte do caráter divino. Por isso, Deus estabeleceu as leis morais para o homem. Somos semelhantes a ele e viemos, isto é da fabricação, é de origem. Nós somos seres
morais. O homem foi criado bom, moral e intelectualmente. Moral, intelectualmente e fisicamente. Fomos criados seres perfeitos. E nisto se constitui a nossa semelhança com o Criador. As Escrituras dizem, porém, é bom que se registre, que o homem perdeu. Foi destituído da glória divina ao pecar. Eva perdeu a sua semelhança moral com Deus. Adão também. E foram destituídos da sua glória divina. Romanos 3, 23. Adão e Eva, o primeiro casal. Por isso, o homem precisa reabilitar-se espiritualmente através de um novo nascimento espiritual para viver pura e santamente, eternamente, à semelhança do Criador, para a glória do Pai. No próximo assunto, eu estarei falando sobre o pecado do homem e a queda da humanidade. Mas antes de quarta-feira, no domingo à noite, eu prego sobre a salvação. E eu falo um pouco sobre isso aí, né? Como podemos alcançar a nossa salvação espiritual, nos tornarmos novamente dignos da glória de Deus. Próximo domingo à noite, ouçam o sermão, mas não deixem de ouvir também, ou estarem presentes no culto presencial. Estará pregando pela manhã a irmã Ana Cláudia, dentro do programa Setembro Rosa. Que Deus nos abençoe, amados, que possa dar um restante de noite tranquila, feliz para todos vós, um restante de semana alegre na presença do Senhor. Oremos. Pai, te agradecemos pelo estudo dessa noite. Completa aquilo que eu não pude fazer, ó Pai. Esclareça na mente, no coração, especialmente de algum assistente, algum ouvinte, que não tenham conhecido até agora essas verdades da Tua palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que, mesmo conhecendo, não têm segurança nessas verdades. O estudo de hoje possa ter esclarecido e dado argumento a esses queridos, ó Pai, para testemunharem sua fé. Guarda-nos, ó Pai, nesse tempo de pandemia. Abençoa os teus filhos no trabalho, naquilo que eles fazem, para que o trabalho, o emprego desses queridos possam ser preservados. Abençoe aqueles que estão enfermos, alguns com Covid. Esperamos a recuperação desses queridos, ó Pai, muito em breve. Lembramos, ó Pai, de famílias da igreja que estão nessa situação. Dê porção dobrada, Senhor, da Tua graça. Permita, Senhor, vencerem esse tempo para poderem estar conosco novamente. Abençoe, Senhor, o retorno às aulas, aqueles que vão poder voltar agora, especialmente aqueles que estarão se preparando para o Enem, para o vestibular, para adentrar em cursos superiores. Abençoe aqueles, ó Pai, que não voltarão às aulas este ano, para que não percam o fio da meada e possam voltar com entusiasmo no início do ano. E permita, Senhor, que essa situação se resolva muito rapidamente, para voltarmos às nossas atividades mais ou menos normais a partir de um futuro próximo. Continue abençoando-nos como igreja. Que o Teu Espírito esteja animando, alegrando o coração dos Teus filhos, fazendo-os ansiosos para estarem conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, continuem enviando as suas ofertas. Aquele que não enviou ainda a sua oferta de missões, alguém me perguntou essa semana sobre a oferta de missões, envie. Você pode trazer à secretaria da igreja ou depositar na conta da igreja, designando como oferta de missões nacionais.
E não se esqueça de mandar os seus dízimos, a sua contribuição, as suas ofertas, porque isso é bíblico, como estudamos há dias passados. Que Deus possa abençoar a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador seja com todos vós. Amém. Oi, pessoal. O Panorama Bíblico de hoje vai falar da Carta de Filipenses. Filipos era uma cidade da Macedônia, foi a primeira da Europa a ser visitada por Paulo ali na sua segunda viagem missionária, né, acompanhado por Silas, Timóteo, Lucas. Após eles terem sido, né, aliás, Paulo ter sido incomodado pelo Espírito Santo, ele tinha outros planos, né, para as suas viagens, mas Deus o incomodou e ele direcionou de uma outra forma, né, a continuidade ali da sua viagem, e ali começou a se espalhar o evangelho pela Europa, né? Os filipenses eram comprometidos com a pregação do evangelho, com o ministério, sustento financeiro de Paulo, e se tornou ali uma igreja modelo para as demais igrejas da região. Ela foi escrita por Paulo quando ele ainda estava já na sua prisão, né, na primeira prisão, na prisão domiciliar, e é uma carta assim que envolve muito afeto, demonstra ali um afeto, carinho que Paulo tinha pela igreja de Filipenses, porque a igreja demonstrava, a igreja realmente vivia os ensinos que ele tinha apresentado, né, nas suas viagens, no ensino que ele levou em suas viagens, né? A igreja praticava, né, os ensinos que recebeu dele. Ele tinha muita satisfação, né, e aproveitou esse momento para escrever e encorajar a igreja, agradecer aos irmãos pelo amor, pela oração, pelo sustento deles, né, da obra missionária, e apresentou ali algumas exortações, né, sobre as murmurações, contendas e egoísmo que ameaçavam, né, a comunhão entre os irmãos, ensinando também que é possível viver em abundância e na falta, com a mesma alegria, né, pois a nossa confiança está em Deus que nos sustenta e que é possível fazer diferença nesse mundo, servindo a Deus e uns aos outros. Né, que a sua leitura aí do livro de Filipenses seja abençoada.